Nossa compreensão da verdade da Imaculada Concepção pode ter sido adiada porque muitos de nós chegamos à revelação mística da vida por meio das ciências mentais. Nessas ciências mentais, primeiro, nos elevamos acima da crença de que o próprio corpo é tudo o que existe para nós e que tem dentro de si as questões de vida e morte, para uma percepção do governo do corpo por meio da mente. Isso nos elevou acima do materialismo grosseiro do início do século XIX e dos séculos anteriores a ele, e nos permitiu ver que há um reino além da matéria e da forma, um reino invisível, mas tangível. Como esse foi o primeiro passo para muitos de nós, nos acostumamos a pensar na mente e no pensamento como poderes, sem perceber que havia um eu usando a mente e o pensamento, e que, portanto, deve haver um reino além até mesmo da mente. Pessoal, para a gente poder ter uma visão mais profunda e real desses assuntos que o Joel Goldsmith está trazendo nesse trecho, mais uma vez, o mestre Gualberto está aqui conosco. Gratidão, mestre, pela presença. O mestre Gualberto, para quem não sabe, já teve esse assim chamado despertar da consciência. E hoje ele compartilha a sua visão de quem vive nesse estado de presença. Mestre, nesse trecho, o Joel Goldsmith comenta sobre o pensar. O mestre pode compartilhar a sua visão sobre o que é o pensar? Ô Gilson, nós não sabemos nada sobre o pensar. Nada sobre o pensar. Tudo que fazemos está ocorrendo conosco de uma forma mecânica, inconsciente, automática. Não temos qualquer ciência, qualquer noção daquilo que se passa conosco. E é exatamente aqui que se encontra todo o problema do ser humano. Desde pequenos, nós estamos em contato com esse modelo psíquico de ser, onde está presente, naturalmente, o sentimento, a emoção, a sensação, a percepção e, sobretudo, em especial, a presença do pensamento. O pensamento é um elemento em nós que está acontecendo e nós não temos a mínima noção do que é esse acontecimento. E, no entanto, estamos lidando com a coisa mais importante para uma real aproximação da vida como ela acontece. Nós não temos a menor ciência da verdade do que é o pensamento em nós. E, naturalmente, do que é esse pensar se processando. Você pergunta o que é o real pensar. Primeiro temos que compreender o que não é um real pensar. O que é esse não real pensar? É esse modelo imaginário que temos de como processamos pensamentos. Na base desse modelo está a ilusão de alguém presente nesse instante pensando. Você tem a ideia de que você é alguém presente pensando. Então aqui já começa a primeira confusão. Primeiro, você acredita ser alguém que pensa. Se de verdade você fosse alguém que pensa, você seria o elemento capaz de pensar o que quer pensar.
quando quer pensar e a forma como precisa pensar sobre isso ou aquilo. Nada disso é verdade. Você não pensa quando quer, não pensa o que quer e não pensa da forma que quer pensar. Se você fosse realmente capaz disso, você não teria, por exemplo, pensamentos ruins, negativos, repetitivos, obsessivos. Você não teria, por exemplo, estados internos como ansiedade, angústia, preocupação, medo, sofrimento em relação a desejos que se contradizem. Isso porque tudo isso está presente em razão do pensamento. Então não é você que pensa isso. Não é você que produz isso para você. Isso acontece. Isso simplesmente acontece. Os pensamentos chegam e esses estados chegam com ele. E essas desordens psíquicas, emocionais, acontecem. Então aqui já temos o primeiro ponto. Nós não sabemos o que é o pensamento. E por que ele acontece dessa forma em cada um de nós? A resposta para isso é simples. Não existe um elemento aqui presente, sendo o pensador dos pensamentos. Mas nós acreditamos que nós somos os pensadores, de que nós temos o pensamento. E, naturalmente, nós temos o pensar. Esse é o equívoco. Então vamos investigar isso aqui com você. Nós temos diversos vídeos no canal aprofundando essa questão, porque ela é fundamental. A sua pergunta é como lidar com o pensamento. Isso requer a presença de um real pensar. Porque como estamos funcionando, nós não sabemos realmente lidar com pensamentos. Nem, naturalmente, com os sentimentos, nem com as emoções ou as sensações. Porque, reparem, tudo isso está atrelado a esse modelo inconsciente, mecânico, automático, de pensamento acontecendo dentro de cada um de nós. Então, o que é o pensar? Pensar é algo mecânico? É algo automático? Quando um pensamento surge, ele surge em razão de um estímulo, seja ele interno ou externo. Veja, é basicamente isso. Então, a mecânica do pensar acontece. O cérebro começa a produzir pensamentos. E essa produção de pensamento é só a lembrança, a memória de registros que ele tem. Esses pensamentos são associativos. Um pensamento, para o cérebro, representa uma imagem e ele logo traz um outro pensamento. E depois um terceiro e assim por diante. Então, esse é o processo do pensar. É uma mecânica do cérebro. E isso está acontecendo conosco o tempo todo, de uma forma inconsciente, mecânica e automática. E se isso continuar dessa forma, continuaremos sempre escravizados por esses estados internos de sofrimento psicológico, de desordem emocional, algo que o pensamento está produzindo, com as imagens que ele tem, que, por sinal, vêm do passado. Estamos juntos? Então, o que acabamos de colocar aqui para você
é algo muito claro. É assim que nós, como seres humanos, funcionamos. E nós não nos damos conta disso. De que todo esse problema em nós presente na vida, dos relacionamentos com as pessoas, com as situações, com os acontecimentos, com nós mesmos, ocorre em razão desta confusão, desta desordem que o pensamento está estabelecendo dentro de cada um de nós. A verdade é que, como seres humanos, nós não sabemos o que é o pensar. Não sabemos o que é o pensamento. Porque nós não sabemos como nós funcionamos. Então, o que é o real pensar? É ter uma aproximação de suas reações a ponto de que você esteja livre exatamente desse modelo que acabamos de descrever. Então, o real pensar nos dá um real sentir. E é isso que estamos trabalhando aqui com você, quando tocamos nessa questão do despertar espiritual, ou da iluminação espiritual. Porque isso representa o fim desta velha condição, desta desordem, desse automatismo, desta inconsciência, desta mecanicidade, que é o velho modelo da mente que nós conhecemos, da mente que nós temos. Essa é a forma programada, condicionada de todo esse processo de mecânica do eu, de mecânica do ego, de mecânica desta pessoa. A nossa insistência aqui com você está na investigação da natureza do eu, para o fim dele. Essa ideia desse mim, desse eu. Veja, isso é parte desse modelo de pensamento. Enquanto isso permanece presente esta psicológica condição de desordem, de confusão e sofrimento, que o pensamento e o sentimento causam para esse mim, para esse eu. Romper com isso, o fim para isso, requer a presença do pensar. Não podemos colocar em palavras exatamente o que é o pensar. Nós podemos descartar o que é esse pensar que conhecemos, que temos, no qual estamos vivendo. Aqui é como a ciência de Deus. Não há como descrever esta realidade divina. Tomar ciência de Deus é assumir a realidade de que não existe você e Ele. Mas isso não se descreve. Não há como colocarmos em palavras o que é esse estado livre do ego, livre desse modelo do pensar que nós conhecemos. Não há como colocar em palavras esta ciência de Deus. Ramana Maharshi, ele dizia, conhecer Deus é ser Deus. Não há como colocarmos em palavras aquilo que está além da fala, aquilo que está além das palavras. Como podemos realizar isso? Tomando ciência de nossas reações. Aprendendo o que é esse aprender sobre nós mesmos, sobre como nós funcionamos. Então, sim, ao florescer, ao despertar, há esta ciência divina, há esta ciência de Deus. Então, ela está aqui e agora, presente. Apenas esta verdade revela aquilo que é
além do eu, além dessa ilusão, desse velho modelo, desse antigo modelo do eu. É onde estamos agora. Não descartamos o corpo, a matéria ou a mente. Simplesmente relegamos o seu devido lugar como instrumentos do eu, que eu sou e subordinado a ele. À medida que entendemos esse eu, chegamos ao nosso ser. Este ser que foi concebido de forma imaculada e virginal. Mas esse eu nunca aparece, exceto como identidade espiritual. Aquilo que contemplamos é apenas a mente e o corpo, mas o ser, o eu, a realidade é o ser divino, o ser puro, e isso que o Natal revela. Até agora, foi ensinado que havia apenas um Filho de Deus, um indivíduo criado espiritualmente. Mas nesta era está sendo revelado que o único ser que Deus é, você é e eu sou. Agora você começa a perceber Deus manifestado como seu ser individual e começa a compreender a natureza imaculada e imortal do seu ser. Neste trecho, o Joel Goldsmith comenta sobre a união com Deus. Mestre, você pode compartilhar a sua visão sobre esse assunto conosco? Gilson, esta união consciente com Deus, como acabamos de colocar agora aqui na primeira parte, é a ciência de que a realidade presente não é eu e Deus. É a realidade presente divina, é a realidade presente da vida, é a realidade presente de Deus. Então não é alguém tendo um encontro, não é uma comunicação, não é um contato, não é uma relação, não é uma comunhão com Deus. É o fim do eu. É o fim do ego. Esse eu, esse ego, é uma fraude, é uma ilusão, é uma construção desse movimento, que é o movimento do pensamento, como foi colocado agora aqui na primeira parte. Todo esse movimento confuso, desordeiro, conflituoso, problemático, ao que o pensamento está produzindo, como uma reação que vem do passado, se separando da vida como ela acontece, e criando esses diversos estados de sofrimento psíquicos no ser humano. Isso é algo presente em razão desta identidade, que é a identidade do eu. No entanto, estamos diante de uma condição psicológica criada pelo pensamento, parecendo ser real, assumindo essa suposta vida, que é a vida que o pensamento mesmo está produzindo para ele mesmo. Então nós temos essa ilusória vida, essa suposta vida desse mim, e na vida desse mim temos presente toda essa confusão, toda essa desordem, todo esse sofrimento. Aqui uma real aproximação da vida é a ciência desta realidade divina. Descobrir como nós funcionamos, observar nossas reações, aqui e agora, a cada instante, momento a momento. Os pensamentos, que é esse modelo que vem do passado, representando situações para esse mim,
para esse pensador que se vê separado dele. Então nós temos o pensamento e o pensador. Temos alguém pensando sobre aquilo, alguém sentindo o que está pensando, sofrendo pelo que está pensando. Esta condição psicológica é a condição dessa imaginação, desta vida, que é a vida desse mim, dessa pessoa. Isso se desfaz quando aprendemos o que é olhar para essa psicológica condição de inconsciência, de mecanicidade, de repetição do passado, de continuação do que foi. Precisamos descobrir, Gilson, na vida, o que é esse encontro com esta morte psicológica do eu. Apenas quando há esse encontro com o fim do eu, temos o fim para o passado, o fim para a continuidade de tudo que foi. Assim estamos diante de algo novo, de algo que está fora do conhecido, que está fora de tudo que o pensamento reconhece e sabe a respeito. Esse é o contato com a vida, com a real vida do seu ser, com a real vida divina. É isso que estamos com você aqui trabalhando, nos aproximando. Tomar ciência desta verdade, assumir esta verdade, é ter uma aproximação desse momento, livre do passado. Essa é a verdade desta comunhão com Deus. Aqui é a ciência de que essa realidade está presente. E não existe uma entidade presente aqui, separada dessa única realidade. Então a verdade é que Deus é a única realidade. E se essa realidade está presente, esta é a ciência do seu ser. Como sempre temos colocado, como dizia Ramana Maharshi, está aqui a foto dele. Conhecer Deus é ser Deus. A ciência de ser Deus é conhecer Deus. Não existe qualquer separação entre você e a realidade divina. Mas a ciência disso requer o fim desse você, como você se vê, como você se conhece, como o pensamento diz, tudo o que ele diz sobre esse mim, sobre esse eu. Então, tudo que o pensamento diz sobre você está dentro de uma afirmação equivocada, está dentro de uma ilusão sustentada pelo pensamento. Se aproximar da vida é algo possível quando há esse descarte do eu, esse descarte da ilusão. Então, esta é a real comunhão, ou a real ciência de Deus. E para você que acompanhou o vídeo até o final e tem realmente esse desejo em viver essas verdades, fica o convite para participar dos encontros intensivos de final de semana que o Mestre Gualberto proporciona. São encontros no formato online, existem também encontros presenciais e retiros de vários dias. Nesses encontros, além do Mestre responder diretamente às nossas perguntas, acontece algo muito mais profundo do que isso. Pelo Mestre já viver nesse estado de presença, naturalmente ele compartilha um estado de presença, um campo de energia dessa presença por esse despertar. E nesses encontros a gente acaba entrando de carona
nesse campo de energia do mestre. E isso é um facilitador incrível para a gente poder entrar naturalmente no estado meditativo, entrarmos num estado de quietude, podemos ter uma visão do que está além do entendimento intelectual. Então fica o convite. No primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. Além disso, já dá o like no vídeo, se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo.